material necessário para fazer o coelho na cestinha: fibra siliconada, tecido estampado, forrobel, feltro branco, amarelinho e rosa claro, linha preta, branca e bege, agulha, olhinho de amigurumi de 12 milímetros, cola de silicone, cola quente, caneta, tesoura, sisal e monofio. Vamos iniciar o coelhinho pela cabeça. A gente vai primeiro fazer essa parte aqui, que é a boquinha do coelhinho. Nós vamos cortar de acordo com o molde 2 vezes no feltro branco. E o molde tem um local que tem essa pontinha aqui. Eu fiz essa marcação com a caneta fantasminha. A gente vai usar o molde como gabarito para fazer essa marcação. Essa marcação aqui, ela é centralizada para a gente fazer aquela boquinha aqui do coelhinho. Então, eu estou usando aqui uma linha rosa e 4 fios de rosa. Pode ser a linha branca ou a bege também. Então, eu venho aqui por baixo e levo a agulha aqui em direção à marcação, puxo e venho aqui bem retinho. Eu vou aproveitar o próprio nozinho aqui para fazer esse arremate. Então, eu vou puxar, passei a agulha aqui por dentro e puxo. Vai ficar assim. Esse arremate aqui na parte de trás, não tem problema ele ficar assim, porque depois a gente vai colar no rostinho e vai tampar. Então, eu vou puxar, deixar ele bem puxadinho, bem marcado, e aí a gente vai fazer aqui um arremate. Então, essa parte aqui já tá prontinha, por enquanto. A gente vai fazer também focinho no feltro rosa. Cortei de acordo com o molde e dublei o feltro. Então, 2 camadinhas de feltro. O focinho vai ficar assim. A cabecinha do coelhinho, eu cortei a volta dele 2 vezes no feltro branco e fiz aqui as marcações de acordo com o molde. A marcação aqui do meio é do olhinho e essas outras marcações aqui são 4 de cada lado. Elas são as marcações do cílio e da sobrancelha. Então, a gente vai fazer aqui o afundamento do olhinho. Primeiro a gente afunda, depois que já tiver afundado, a gente vai fazer aqui o cílio e a sobrancelha. Agora já tá aqui o olhinho afundadinho e o cílio já colocado, a sobrancelha. Então, vamos colar os olhos. Vou usar essa cola T6000. Colocar aqui a cola no afundamento, onde está afundado aqui. E no olhinho também. Se você estiver usando a cola de silicone, não precisa fazer esse procedimento aqui. A gente faz com a cola T6000 porque ela é uma cola de contato. Ela tem melhor resultado quando a gente faz dessa forma. Se você não tiver a T6000, você pode usar silicone ou cola instantânea. Agora ele vai secar. Agora essa parte aqui da boquinha, nós vamos colocar o bigodinho aqui.
colocar um pouquinho de cola de silicone. Eu vou usar 3 fios do monofio. Então, tá aqui no lugar. Agora eu vou colar aqui em cima o focinho. Tá. Passar aqui a cola quente ou a cola de silicone. Cortar o excesso aqui de fio. E agora a gente vai colar essa boquinha aqui na frente. Então eu vou passar a cola quente nessa superfície toda. Vou segurar aqui, apertar e segurar firme até a cola secar. E agora tá coladinho, então por enquanto a cabeça fica assim. Agora nós vamos fazer as orelhinhas. Para fazer essa orelha, a gente vai cortar 2 vezes o feltro branco, uma vez o forrobel e uma vez no tecido. Isso para cada orelha. Eu vou pegar aqui o feltro branco, vou passar a cola de silicone no tecido. Vou passar só no centro. E vou colar aqui na parte de cima, é onde vai ficar para fora, a parte da frente da orelha. E agora eu vou passar a cola de novo aqui centralizado para não passar cola nas bordinhas, que a gente vai passar uma costurinha. Colo aqui no forrobel. Vai ficar aqui com essa margenzinha. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Esse tecidinho, a gente vai aplicar ele no feltro com o ponto palito. A gente pode aplicar ele assim, sem precisar de passar a termolina, porque nós vamos colocar o tecido no feltro. O tecido tem a trama dos fios, mas o feltro não. Ele é feito a partir de compactação. Então, o feltro ele vai segurar o tecido para que ele não desfie, para não puxar o fio. Então, a gente pode fazer esse pontinho aqui no tecido despreocupado que vai dar certinho. Então, agora eu vou fazer o ponto palito. Por enquanto, eu deixo essa outra parte aqui do feltro branco reservado. A gente vai fazer só com esse aqui por enquanto. Vou iniciar aqui o ponto palito,
coloco a agulha aqui dentro do tecido, próximo à borda. O nozinho ficou lá para dentro da peça. E aí a gente vai colocar, o objetivo é que fique como um palito mesmo, que a linha fique em pé, que ela fique bem retinha. Então, para isso, eu venho nessa posição aqui, ó, é onde que eu vou colocar a ponta da agulha. Coloquei a ponta da agulha e já trago ela aqui para frente novamente. Então, aqui atrás, ó, eu volto e venho aqui para dentro do tecido. E aí fez um palitinho aqui. Agora eu repito. Na direção aqui do ponto, vou à margem. Nesse momento, eu não tô pegando aqui o tecido, eu tô fazendo esse pontinho em cima do feltro. E já volto para dentro do tecido. Fiz mais um pontinho. Esse é o ponto palito. Se você tiver alguma dúvida de como que faz o ponto palito, lá no módulo inicial tá explicando esse pontinho detalhadamente. E caso você não goste de fazer o ponto palito, caso você tenha alguma dificuldade ou você tenha muita encomenda e o ponto palito acaba sendo mais demorado, você pode utilizar o ponto alinhavo. E aí você faz essa aplicação. Ou até mesmo com o termocolante. Aí não precisa, se for o termocolante definitivo, aí não precisa nem de fazer ponto nenhum. O pontinho ele dá um charme para a peça, mas até mesmo se você passar a cola de silicone na peça todinha aqui, no tecidinho todo, aí ele já fica aqui coladinho, não solta e não vai desfiar. Pode ser feito dessa forma também. Agora, arrematar aqui atrás. Então, já tá aqui feita a aplicação. Então, nós vamos agora só fazer ponto caseado toda a volta aqui da orelhinha, com a linha branca. Então, vai ficar assim, as duas orelhinhas. Passei o contorno dele com ponto caseado. A gente faz do mesmo jeito nas duas orelhinhas. Essa orelhinha, eu vou colar ela aqui, ela vai ficar assim, pra cima. Mas pra colar ela aqui, eu vou dobrar ela pra ela ficar assim, desse jeitinho. Eu não vou dobrar ela toda assim pra frente. Eu vou passar uma colinha só aqui no meio, ficar assim. Passar aqui. E aí, segura bem firme. Passar aqui na outra orelhinha também. Aí ela vai ficar com essa pontinha aqui aberta. E a gente vai colar assim, uma ao lado da outra. A gente vai ter o cuidado na hora de colar, para passar a cola só aqui em cima da costurinha e não aparecer a cola. Vou passar aqui em cima dessa costurinha. Vai ficar aqui, ó, bem centralizado. Então, segura e aperta. A outra também, bem do ladinho assim. Espera essa aqui secar.
A outra orelhinha, da mesma forma, vou colar aqui ao lado. Então, vai ficar desse jeito aqui a orelhinha. Agora, a gente vai colocar aqui um detalhezinho. Eu peguei esse sisal que tem esses brilhinhos. Vou dar um lacinho nesse sisal. Colar bem aqui onde a gente, no pezinho aqui da orelhinha. Então, a cabecinha está pronta. Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Os bracinhos, nós vamos cortar de acordo com o molde 4 vezes no feltro branco, costurar a volta toda e encher com a fibra siliconada. Para fazer o pezinho, a gente vai costurar a volta com o pontinho caseado, encher com a fibra siliconada. E lá no molde do pezinho vai ter essas duas marcações, que a gente vai fazer essa marcação antes de fechar a peça, deixar ele aqui marcadinho. Essa marcação é o vinco que a gente vai fazer para marcar os dedinhos. Estou usando aqui uma linha, coloquei dupla na agulha, então ela vai ficar 4 vezes a linha. Ou você pode usar a linha de pipa, que é bem resistente. Então, eu venho aqui por trás e levo em direção à marcação. Passo aqui no meio, entre os dedinhos, e passo a agulha no meio da linha. Vai ficar esse nozinho aqui, não tem problema que depois vai tampar. Então, fez a primeira marcação, coloco a agulha aqui, já vou direto para o outro lado, nessa marcação. E aí, puxa também. Vou fazer aqui um belisquinho para fazer o arremate. Deixar puxado. Então, vai ficar assim, pezinho, já marcadinho. E nós vamos fazer 2 vezes. Agora, nós vamos fazer o corpinho do coelhinho. Para fazer o corpinho, nós vamos precisar aqui de 2 partes do tecido, de acordo com o molde, 2 partes do feltro branco e cortar aqui uma vez esse formato oval e nós vamos dobrar. Essa aqui é a base. Eu vou dobrar essa peça com a cola de silicone. Vou passar aqui a cola de silicone na peça toda. Inclusive nas bordinhas. Passar bem direitinho nas bordinhas para a dublagem ficar perfeita. E aí eu coloco aqui na outra parte do feltro. Vou cortar na volta da peça. Então, aqui vai ser a base do coelhinho. Agora, eu vou pegar essa parte, vou dobrar aqui ao meio e marcar o meio de um lado e o meio do outro lado. Então, agora eu vou fazer aqui o corpinho. Para fazer o corpinho, eu vou pegar o tecido, dobro aqui na parte de cima, para fazer uma bainha. Vou vincar aqui com a unha mesmo e passar a cola de silicone. Agora, vou pegar a outra parte e colocar aqui em cima do outro e dobrar
exatamente aqui no mesmo lugar, para a gente ter essa referência de tamanho, ficar do mesmo tamanho as duas partes. Passo a cola. E agora a gente vai passar aqui uma cola de silicone no corpinho, só para o tecido segurar no lugar. Vou encaixar aqui na base. No outro lado a mesma coisa. Agora a gente vai começar aqui a costura, pegar aqui essa parte e juntar aqui com a base. Aonde eu fiz a marcação, eu vou começar a costurar. E aí, vou pegar aqui desta pontinha e começar a fazer o caseadinho. Vou costurar até o outro lado, que vai encontrar aqui a pontinha com a marcação. E depois eu vou continuar a fazer o mesmo aqui com a outra parte. Vou costurar aqui na parte de trás. Depois de costurar toda a base, aí a gente vai fazer a costura aqui nas laterais. Eu vou subir a costura. Quando chegar na parte de cima, eu arremato e venho pro outro lado. Subo e quando chegar aqui na parte de cima, vou encher a peça e arrematar. Vai ficar dessa forma aqui o corpinho. Tudo costuradinho aqui, base, laterais. Então agora eu vou colocar a alcinha dessa roupinha dele. Para fazer a alcinha, a gente vai cortar aqui uma tira de tecido com mais ou menos 3 centímetros de largura. A gente vai ver aqui o tamanho que vai caber aqui. Vai dar mais ou menos 12 a 15 centímetros de tecido, com sobra. Aí a gente vinca aqui para fazer um acabamento. Dobro em 3 partes. E aí a gente vinca com a unha mesmo. Passar a cola. Coloco aqui uma em cima da outra para a gente ter essa referência da largura, para as duas terem a mesma largura. Agora, vou passar a cola aqui, parte de cima. Colocar aqui por dentro da roupinha. A outra alcinha, mesma coisa. Você vai ver aqui a distância de um lado e do outro para ficar com a mesma distância.
Vou dar a volta aqui, passar para a parte de trás. E vou passar aqui a cola para ele não ficar saindo do lugar. Agora eu vou só colocar um detalhezinho aqui de um botão. Eu escolhi esse botãozinho da cor rosa que vai combinar com a cestinha. Agora a gente vai montar aqui esse corpinho, colocar a cabecinha e os braços, assim. Então, primeiro aqui a cabecinha, eu vou ver aqui a posição para passar a cola. Então, eu vou passar a cola aqui em toda essa base dele aqui da cabeça. Seguro firme para a cola secar completamente. Agora eu vou colar os bracinhos aqui na lateral. Então, eu vou passar a cola só aqui na parte da frente, atrás, aqui atrás não tem contato. Aqui nessa parte, nessa metade do bracinho. Então, eu vou passar daqui pra cá. Então, por enquanto, o coelhinho vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer a cestinha. Para fazer a cestinha, primeiro eu cortei aqui o feltro cor palha e passei uma colinha aqui, colei ele no tecido, cortei o tecido do tamanho da alcinha. E aí, eu fiz o caseado do lado de cá e do lado de cá, dos dois lados, só não fiz o caseado aqui nessas pontas. Essa alcinha aqui, ela vai ter as medidas dela tudo direitinho no molde. Agora, a gente vai fazer aqui essa colinha. Para fazer essa colinha, eu cortei o feltro palha 2 vezes e 2 vezes o tecido que eu escolhi, que é esse laranjadinho. A gente vai, todas essas peças têm o mesmo tamanho, então eu vou pegar aqui e aqui ó, já tá coladinho. Eu colei, passei uma cola de silicone, na verdade não é para ele ficar colado, é para ele ficar firme no lugar aqui. Não é uma cola que foi passada assim toda certinha não, passei ela, vou passar aqui. Você pode também fazer essa parte aqui com o termocolante. Grudar o tecido no feltro com o termocolante. Eu tô passando aqui, olha, eu passo próximo às bordas, porém eu não passo na borda, porque depois vai atrapalhar a minha costura.
Aí eu colo aqui o tecido. Eu vou refilar aqui, tirar esses excesso de feltro, onde tem feltro um pouquinho maior. E agora eu vou riscar aqui, eu vou fazer a caixa de leite. Vou riscar onde dá aqui 5 centímetros e no outro lado também. Vou fazer aqui um quadradinho com 5 centímetros de lado. Nessa parte e também aqui. Agora, esse quadradinho eu vou cortar, então deixa aqui bem certinho os dois. E agora eu posso costurar. Então aqui eu vou fazer a costurinha aqui dessa lateral, depois arremato aqui, costuro a parte de baixo e depois essa outra lateral. Essa parte do quadrado eu vou deixar aberta por enquanto. Então agora aqui eu já fiz a costurinha na lateral, aqui na parte de baixo, na outra lateral. A parte aqui do quadrado ficou aberta. Então agora a gente vai, ele tá nessa posição, nós vamos abrir e juntar aqui, costura com costura e costurar agora nessa posição assim. A gente vai fazer aqui o pontinho caseado. Quando a gente vai fazer essa costura, o nozinho a gente coloca ele dentro aqui entre o tecido e o feltro, para não ficar com um nozinho aparecendo lá dentro da bolsinha. Agora a gente vai fazer aqui esse ponto caseado nessa abertura aqui para fazer a caixinha de leite. Essa caixinha aqui, essa cestinha, eu tô fazendo ela toda à mão. Mas se você tiver a máquina de costura, com certeza você vai facilitar muito a sua vida fazendo ela à máquina. Pode até usar os mesmos moldes. E aí costura tudo à máquina, vai facilitar bastante. Essa aqui é uma opção para quem não tem a máquina de costura. E é uma peça que normalmente ela é feita à máquina, então agora a gente tem essa possibilidade de fazer à mão também. Terminou? Aí eu vou jogar a agulha aqui para dentro da costura, passar aqui dentro da costura, para não ficar aparecendo aqui na parte de dentro, essa linha. Costurei desse lado, agora fazer do mesmo jeito aqui do outro lado, junto as duas partes aqui, ó, costura com costura aqui
a pontinha dobradinha, então eu vou fazer essa costurinha aqui desse lado também. Então aqui, costuradinho aqui, as duas laterais, já tá tomando forma a nossa sacolinha. Então ela vai ficar basicamente assim mesmo. Agora nós vamos colocar as alcinhas. As alcinhas eu vou costurar ela assim, ó. Ela vai fazer o pontinho caseado nessa posição, tá? Então eu vou colocar o alfinete. Coloquei o alfinete aqui, aí eu junto aqui a parte da costura e venho com a outra parte e posiciono aqui no mesmo lugar, para que elas fiquem alinhadas. E aí eu coloco o alfinete também. Agora eu pego a outra alcinha, junto costura com costura, alinho aqui. E de novo vou alinhar. Então agora que já tá posicionado, eu vou passar o ponto caseado aqui toda a volta da parte de cima aqui dessa bordinha da sacolinha. Então a sacolinha já tá aqui costuradinha na parte de cima. Agora eu vou pegar aqui um pomponzinho. Peguei esse pomponzinho branquinho. Você pode pegar um que você tiver que combine com o tecido que você escolheu, ou também outros aviamentos que você tiver aí na sua casa, no seu ateliê. Eu vou passar aqui a cola de silicone mesmo, a gente vai passando a cola aos poucos. E vou dar a volta aqui só nessa bordinha. Passar em toda a borda. Então pronto, já passei aqui a fita pompom na volta da bordinha. Agora nós vamos colar os pezinhos. Os pezinhos a gente vai colar aqui do lado de fora da sacolinha. Passar aqui a cola quente nele todo. Apertar aqui bem firme para a cola secar completamente. Da mesma forma, o outro pezinho. A gente vai passar a cola no pezinho, no lado que tá com arremate. Essa sacolinha eu tô utilizando aqui para fazer o tecido, mas você pode fazer também com feltro estampado. Aí você vai escolher 2 feltros para utilizar e ele vai acabar ficando um pouco mais estruturado. Que o feltro ele tem dá essa estrutura. E essa sacolinha aqui é uma sacolinha para colocar as guloseimas de Páscoa, mas também serve de porta-treco, né, para presentear. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho, as medidas da sacola de acordo também com a sua necessidade. E aí o coelhinho
ele vai aqui dentro. Então, ele vai ficar aqui o coelhinho e as guloseimas aqui na frente dele.